Olá, muito bom dia. Espero que estejam bem. Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Estamos dando continuidade a mais um tópico do nosso estudo sobre fundamentos nazareno. E eu gostaria que você ficasse comigo em mais um momento de conhecermos este fundamento sobre a nossa teologia. Eu queria que você ficasse mesmo comigo, não deixasse nada roubar o seu tempo. E vamos começar a exposição dos slides para mais esse tempo que a gente vai ficar junto, tá bom? Então deixe-me começar aqui meu material, onde você vai ficar comigo e nós vamos juntos trabalhar esse assunto de fundamentos nazarenos, ok? Aqui, ó. Essa é o terceiro fundamento da Igreja do Nazareno. Esses slides vão aparecer novamente como parte introdutória em todos os momentos que você abrir cada vídeo, tá? Vai falar da nossa herança, vai falar da nossa visão. Somos uma igreja fazedora de discípulo e uma comunidade global de fé na tradição wesleyana de santidade, ok? Aí temos os nossos valores essenciais. Somos um povo cristão de santidade com uma missão. Estamos unidos a todos os cristãos na proclamação do senhorio de Jesus Cristo. E é um trabalho do Espírito Santo que nos restaura a imagem de Deus e produz em nós o caráter de Cristo. Com uma missão, um povo enviado que responde ao chamado de Cristo e capacitado pelo Espírito Santo para ir por todo o mundo, testemunhando o senhorio de Cristo e participando com Deus na edificação da igreja e extensão do seu reino. Ok? Nós vamos lembrar mais uma vez a nossa missão. A missão da Igreja do Nazareno é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações. Ok? As nossas características são essas 7, e hoje nós vamos falar do aspecto evangelismo apaixonado. Ok? Vamos em frente. Evangelismo apaixonado. Nós temos esse tópico que vai falar de um evangelismo coerente também, tá? Deixa-me falar uma coisa para vocês. Vocês que estão acompanhando deixe-me baixar aqui o nosso aparelho, para que ele não incomode com esses barulhinhos aí alienados, tá bom? Vocês que já estão acompanhando no terceiro sabem que eu não estou lendo 100% dos tópicos que vocês já têm em mãos, já baixaram o PDF, ou alguns de vocês adquiriram esse material. Lembrando que se alguém precisar, eu tenho aqui ainda alguns números, alguns volumes, no preço de R$15, ok? Se você desejar, entre em contato comigo, faremos de uma forma ou de outra chegar em suas mãos. Nós combinamos a retirada ou a entrega, tá bom? Eu só vou enfatizar em letras amarelas aqueles itens que julguei que posso destacar enquanto você está estudando comigo os fundamentos nazarenos, ok? Aí o terceiro ponto, em seu apelo à evangelização, o Phineas Bresee, o primeiro superintendente geral da Igreja do Nazareno, ele disse: somos devedores de cada homem, devedores em dar-lhe o Evangelho na mesma medida em que temos recebido. Ok? Nós estamos aí, olha, o evangelismo apaixonado foi modelado por Jesus. Ele é o nosso padrão, a base bíblica. Ao ver as multidões, ele viu as multidões, ele teve compaixão porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Isso deve ser o motivo, base bíblica, para também a gente estar com esse evangelismo apaixonado no peito. Ok? Jesus disse: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Esse texto já estava implícito naquele contexto e hoje, com certeza, ele continua pronto para a colheita, tá bom? Evangelismo apaixonado, ele foi ordenado por Jesus. Nós fomos convocados a servir, viu?
A chamada do Evangelho não é uma chamada para beneficiar-se do Evangelho, é uma chamada por serviço. Okay? Vão por todo mundo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Foi um ide de Senhor a nós todos cristãos que recebemos o privilégio da salvação e levarmos esse privilégio a outros. O evangelismo apaixonado foi lançado por Jesus. Ele fala que este evangelho do reino, ele ainda está sendo divulgado até hoje. Você está incumbido a pregar esse evangelho do reino, que ele é integral, completo. Você vai perceber mais à frente que o evangelismo compreende levar a pessoa a ser salva, seu corpo, alma e espírito. Não é apenas o espírito, ok? Vamos entender isso em outros fundamentos nazarenos, sobre ser integral no reino. A igreja do Senhor é uma agência do reino aqui na terra. Ela tem um endereço. Apesar de fazer parte de uma igreja invisível, ela tem uma igreja visível, que é uma igreja militante. Além dela ser triunfante, ela é militante. Evangelismo apaixonado é capacitado pelo Espírito Santo. Ele nos capacita individualmente e coletivamente. Ele faz isso através da Igreja Corpo de Cristo, onde todos nós somos parte desse corpo. Ninguém está fora. O Atos 1:8, receberão poder do Espírito Santo, capacitação para evangelização, viu? Poder não são sensações emocionais que sentimos, ok? As emoções afloram, eu acho isso legítimo, devemos, isso sempre nos ajuda a tomar decisões. Mas esse poder que você vai receber é capacitação para viver uma vida santa e ser coerente na evangelização. A salvação ela é genuína, você tem que ser salvo para falar dela. Não pode ser teórica, religiosamente, tá bom? Vamos lá. Evangelismo apaixonado é produzido pelo Espírito Santo. Sua vida em nós é evidente e produtiva. Sabe que sempre digo que ele agora mora aqui dentro, ok? E isso tem que ser evidente nas atitudes externas. E essas atitudes internas produzem frutos desse Espírito Santo no nosso interior. Eu costumo ter uma prática, um pastor, quando estou pastoreando uma comunidade, convocando-os à evangelização, eu tenho uma liturgia ou um ritual na hora do batismo, quando vou mergulhar uma pessoa para o batismo, aquela pessoa, membro da igreja, que por acaso levou essa pessoa a Cristo, ela me traz até o tanque, pelas mãos, e diz: pastor, está aí para o senhor batizar. E assim você vai buscar outro, e vai buscar outro, e tantos quantos vierem trazer para o pastor batizar. Bom, essa prática começou uma época em que tinha uma irmã da nossa igreja muito ativa, ela estava sempre arrumando visitas para eu fazer, visitas para eu evangelizar e levar a Cristo. Eu falei: irmã, faz o seguinte, traga para eu batizar, não traga para eu fazer o processo. Dei estudos bíblicos da mão dela, ela começou a discipular, ela trazia as pessoas para o batismo, enquanto serviu o Senhor naquela igreja junto conosco. Tá bom? Evangelismo apaixonado traz nova vida e nova energia aos indivíduos da igreja. Pelo menos essa deve ser a batida do nosso coração, né? A evangelização. Salvos, salvando. Redimidos, redimindo. Aqueles que estão crescendo vão levar outros ao crescimento. Estão discipulado e discipulando, e assim por diante, né? Se você está em Cristo, é uma nova criatura. Você agora tem coisas novas pela frente. Okay? Uma nova energia, os novos indivíduos e a igreja viva de Cristo. Evangelismo apaixonado é uma expressão de nossa obediência a Jesus. Naturalmente, fazemos isso com prazer, em obedecer ao nosso mestre. Farei tudo que o vosso mestre mandar. Sim, faremos tudo. Eu lembro dessa brincadeira que a gente entendia que precisávamos fazer isso. Olha só que destaquei: não me envergonho. Pouquinho antes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho e não me envergonho. Não com incoerência, dando bom testemunho para aqueles que estão de fora, sendo santo em todo o procedimento, em toda a vossa forma. Então eu estou disposto
e não tenho que me envergonhar. Não me envergonho do Evangelho porque ele é poder de Deus para a salvação. Ele é genuíno, ele de fato acontece. Ele não nos deixa envergonhados. Ele produz salvação, produz vida de santidade. Há um poder nesse Espírito. Ok? Ele não é um evangelho falso, em que você precisa camuflar. Então você, sem dificuldade nenhuma, sem medo, pode falar desse evangelho, porque o Espírito Santo vai agir na vida das pessoas. Você não é a quarta pessoa da Trindade, já tem. Você tem que só fazer a evangelização e deixar que esse poder de Deus se desdobre na vida daqueles que por acaso você tenha falado de Cristo. Esse evangelismo apaixonado, paixão por Cristo, é o nosso ponto de entrada à grande comissão. Não é a grande omissão, pelo contrário, é a grande comissão. Seguindo então a nossa formação e capacitação. Okay? Temos que conhecer a Cristo, ser capacitado pelo Espírito. Okay? Em congruência, todos devem conhecer a Cristo. Em congruência, todos, mesmo os menos dotados de técnicas ou métodos, devem corresponder à paixão. Então, Cristo nos capacita, agregamos uns aos outros, nos fortalecemos, cordão de 3 dobras, e aí a gente vai em frente. Evangelismo apaixonado nos convida a confiar no poder da palavra de Deus, já falamos sobre isso, por isso não nos envergonhamos, compelindo-nos a compartilhar as boas novas de salvação a outros. Eu fecho com essa palavra, eu garanto que essa palavra muda se você tomar uma resposta de decisão na evangelização, quando as pessoas respondem o Evangelho. Okay? Então nós precisamos confiar no poder da palavra, compelindo-nos a compartilhar, estudando a Bíblia com fé. O poder da mensagem do Evangelho fala aos corações dos homens e Jesus fornece o nosso exemplo. Okay? Ele fez isso, deu resultado e não temos mais dificuldade nenhuma em continuar a fazer o mesmo. Através da história, a evangelização sempre foi eficiente, sempre produziu resultados, e a igreja tem crescido desde quando ela foi inaugurada, lá no dia de Pentecoste, em Atos dos Apóstolos. Okay? Evangelismo apaixonado nos impulsiona a conhecer a Cristo mais completamente. Por isso que eu falo do evangelismo integral, completo, corpo, alma e espírito. Transmite o que somos, comprova o que sabemos e testa quão grato devemos ser por esse privilégio. Okay? O finalzinho diz, vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, verso 8, parte B. Okay? Interessante que eu fui até o terceiro, mas o segundo diz, como cego que fui curado por Jesus, testemunhou simplesmente, uma coisa sei. Eu quero enfatizar, não botei em laranja, que eu tenho ensinado sobre a razão. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei que a salvação é real, porque eu já testifiquei disso. Eu sei que eu era cego, agora vejo. Isso é muito importante, nós termos essa evidência que tem acontecido na vida das pessoas. Antes eu era, não sou mais. Testemunho público. Né? E aí você faz isso no batismo, inclusive. Né? A confissão pública evidencia no mergulhar das águas. Evangelismo apaixonado nos motiva a discipular. A gente apenas não leva as pessoas a Cristo e deixa. Ela precisa ser continuamente, durante a jornada, levar essas pessoas ao crescimento para serem vacinadas contra as tentativas do inimigo de afastá-la do caminho. Né? Todos nós devemos ser o suficiente apaixonado no relacionamento com Deus, a compartilhar esse testemunho e falar isso para os outros sempre, 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 e discipulando sempre. Evangelismo apaixonado inspira a nossa criatividade. Eu não destaquei, mas temos ferramentas, métodos e estratégias para esse evangelismo. Okay? Nós precisamos disso. Sermos alternativos, dinâmicos. Você aproveitar cada oportunidade. Seu método é aquilo que está na dimensão da sua realidade. Às vezes um método dá certo num lugar, outro método dá certo no outro. Eu me lembro que quando fui trabalhar numa fábrica, no período noturno, das 22 às
6 da manhã. Eu era um cristão e eu me lembro que desci ali numa das avenidas do centro de Campinas para pegar o ônibus por volta das 21h30 e fiquei no ponto de ônibus e de repente um rapaz me cumprimentou dando boa noite, só isso. Entramos no ônibus, descemos no mesmo ponto, caminhamos na mesma calçada lá no bairro, São Bernardo, por exemplo, e entramos na Bendix, no mesmo portão. Aí foi que a gente começou a conversar mais. Primeira vez que eu estava pegando o turno, na noite, né? Ele era um operador de máquina, eu era o controlador de qualidade. E aí fui trabalhar justamente na seção dele, como controlador de qualidade. E aí ele cumprimenta daqui, cumprimenta dali, formamos uma amizade. E ele me perguntou, logo de cara, o que tu faz fim de semana, hein? Eu simplesmente já comecei a aproveitar a oportunidade. Olha, eu sou um cristão, ocupo meu tempo na comunidade cristã, e falei que a igreja que eu frequentava naquela época, alguns de vocês já sabem, de origem assembleiana. E aí ele começou a fazer perguntas, tirar as dúvidas, porque ele teve a oportunidade de tomar ônibus comigo no dia seguinte, sentarmos no mesmo banco, fomos estreitando o relacionamento, e ele começou a falar que era uma pessoa que não lia as escrituras, não acreditava na Bíblia e tal. Eu falei, Senhor, como faço? Porque comecei a citar textos bíblicos, e ele disse, olha, não me cite textos bíblicos porque não creio na Bíblia. Eu falei, tá bom. Aí sabe o que fiz na época? Eu datilografei, eu não tinha uma máquina para digitar naquela época, muitos anos atrás. Eu digitei parte do Evangelho de João e dei para ele ler, sem divisão de versículos. Foi uma experiência tremenda. Ele começou a ler aquilo e falou, olha, mas você não terminou a história? Eu falei, estou digitando a página 2. E fui digitando a página 3. Aí durante algumas semanas eu fui dando páginas datilografadas, melhor dizendo. E ele acabou achando que aquilo era conteúdo bíblico, porque quando ele era criança eu falei, de fato, se você já estava lendo a Bíblia e foi tocado por ela, sabe que levei essa pessoa a Cristo? Com essa criatividade que o Senhor me orientou, foi muito bom. É uma amostra grátis, como eu digo, de como você pode fazer. Tem tantas formas, peça a Deus, Ele vai te dar condições de você usar a sua criatividade no evangelismo. Somos devedores de cada homem, devedores de dar-lhes o Evangelho na mesma medida que temos recebido. Isso é coisa que bate forte no peito. Somos devedores por nossa salvação, nos sentimos devedores. Não fazemos isso para marcar cartão, por desencargo de consciência. Há um prazer, além do Espírito Santo estar dentro de nós, corre no nosso sangue esse desejo da evangelização. Ok? Agora eu vou entrar com vocês em comentários adicionais e reflexões sobre o nosso conteúdo. Ok? Vamos lá. A evangelização da igreja local. A igreja tem o compromisso de dirigir um projeto efetivo de evangelização a partir de onde está inserida. Onde estão os comprometidos? Essa é a pergunta que faço depois dessa declaração. Hoje, 95% dos crentes de nossas igrejas jamais ganharam uma alma para Jesus. É estatística isso, viu? A igreja prepara pessoas caridosas, bons dizimistas, crentes assíduos aos cultos, mas não preparam evangelistas, de um modo geral, ok? Pessoas capazes de abrir a Bíblia e apresentar com eficácia o plano da salvação para o perdido. Quantos membros da igreja local moram no bairro onde você congrega? Depois dessa leitura da estatística, é uma pergunta que deve ser feita. Isso está implícito, está implicado na evangelização. Quantos membros da igreja local moram no bairro onde congregam? Nós vivemos numa vida urbanizada, numa cidade metrópole, então pessoas moram fora do seu bairro, melhor dizendo, trabalham fora de seus bairros e congregam nas igrejas fora de seus bairros. E aí como fica a evangelização aonde está inserido? Você vai para um outro bairro onde não conhece a vizinhança, entra no templo, faz o culto a Deus, volta para o seu bairro, não consegue estar inserido no bairro onde mora, porque você tem um compromisso com a igreja que está em outro bairro. Como fazer essa evangelização? Complicado isso, né? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso
e refletisse em qual deve ser a nossa responsabilidade onde estamos inseridos. Ok? Existem várias atitudes de membros de igreja diferentes. Indiferença à missão de Cristo, a igreja, alguns não se incomodam. Ignorância, que não sabem, e a pastoral não orienta. Indecisos, não conseguem se decidir, e a pastoral não orienta. Os independentes, nós faremos o que quisermos, e a pastoral não orienta. Há cada vez mais desses últimos tipos, os solitários cristãos. Não importam com o que a Bíblia ensina, eles não querem pessoas se intrometendo, dizendo que elas devem viver em suas vidas. São vários tipos de membros. Você acredita que não está inserido num dessas atitudes, né? Em nossa comunidade. Querem vir à igreja, receber o que quiserem dela e ir embora quando estiverem cheios. Normalmente a gente encontra muita gente assim, inclusive aqueles que estão morando longe. Não tem importância morar longe e congregar no outro bairro, desde que esteja inserido no bairro onde mora e coopere com a igreja que está inserida no bairro onde congrega. Não há problema disso. O problema é que as pessoas saem de seus bairros, não se interagem com seus vizinhos, vão para o outro bairro, não sabem e não interagem com o bairro onde a igreja está inserida. Lamentável. Agora, se você tem um programa que envolva os discípulos, não terão problemas para administrar com relação a esses tipos. Então há de se fazer como comunidade, como igreja, ajudar o pastor na direção, além do pastor criar um programa e um projeto para envolver toda a igreja. Ok? Muitos cristãos vão à igreja da mesma maneira que vão ao supermercado. Não sabem quem abriu o mercado, fizeram a limpeza do templo e muitas outras coisas. É uma frase onde mistura as duas comparações. A gente vai ao supermercado, mas não sabe como é que é a logística lá dentro, só vai para comprar. Não se importa com quem mais está ali dentro do mercado, exceto os funcionários do caixa, que a gente se interage mais, né? Tudo que deseja é comprar e ir embora. Nem mesmo se interessa em olhar rapidamente para as outras pessoas que estão talvez a palavra está meio mal digitada aí, que estão perto, na mesma gôndola comprando, perto, né? Perto. A menos que alguém lhe chame pelo nome. Se isto acontecer, então se volta a conversar uns com os outros, com aquela pessoa. É verdade, somos estranhos, às vezes, como somos dentro da comunidade. Eu tentei elaborar umas frases aí para fazer essa comparação de quanto somos, podemos correr esse risco de sermos alienados com relação ao supermercado, com relação à comunidade. Ok? Acho muito importante isso. Termos grupos pequenos para evitarmos esses erros do slide anterior e essa comparação aí do supermercado, né? Isso acontece a muitos cristãos, né? Tudo que lhes interessa é desfrutar do culto, do pastor e da mensagem. Não sabem quem abriu o templo, quem limpou o templo, providenciou a liturgia. Tudo que deseja é ouvir o sermão e desaparecer, marcar o cartão de ponto, acender uma vela evangélica para Deus e voltar para casa. Aqui eu sempre uso a figura da vela porque eu vejo essa religiosidade de desencargo, né? Você não vai acender uma vela em respeito a isso, aquilo, a divindade pode ficar um pouco chateada, aí acende a vela para a divindade ficar um pouco mais satisfeita, né? Se alguém os cumprimenta, então param, conversam um pouco antes de sumirem, retornando para casa. Eu sei que dentro de uma cerimônia religiosa, dentro de uma celebração, não dá para cumprimentar todo mundo, não dá para olhar para todo mundo, mas pelo menos os que estão perto, mas devem fazer parte de um grupo pequeno durante a semana, porque na celebração, numa igreja com 100, 200, 300 e quantos membros aumentarem, fica mais difícil a gente interagir com todos, né? Então nós precisamos saber se comportar com relação a isso. Tem gente que gosta só da celebração, porque assim não se mete. Eu, plantando a igreja em Extrema, eu
fiz a primeira mensagem de fundação da igreja falando sobre a importância da igreja visível. E lá no meio da pregação eu usei uma ilustração que alguém me disse uma vez sobre panelinha na igreja. Eu dizia lá que igreja que não tem panelinha não é uma bênção. A igreja precisa de panelinhas que se interagem, que cantam parabéns para você, que trocam fotos, que se comunicam, que se interagem entre si. E aí você vai estar envolvido, você não vai estar envolvido com a igreja toda, mas você está com o seu grupo, chamado de panelinha. Aí eu até lembrei uma vez, você já viu gente que só reclama da igreja porque não tem uma panelinha. Você está na panelinha, não tem tempo de reclamar, porque está sempre envolvida, sempre junto, sempre se alimentando, sempre se lapidando, sempre criando problema, mas sempre consertando a vida. É assim que se vive a vida, igreja com panelinha. A panelinha sempre foi bênção nessa perspectiva na igreja, viu? Então, participe em nome de Jesus. Precisa perguntar ao pastor qual é o programa que a igreja local tem para se sentirem úteis no crescimento da igreja. Se não, senta junto, faz um fórum. Todos precisam estar juntos. Não estou estar juntos na evangelização. Eu não estou falando em cargos na igreja, de recepcionista, da participação do louvor, recolher oferta. Não, isso são cargos do movimento da logística. Estou falando de envolvimento de evangelização, de uma forma ou de outra. E grupos pequenos envolvem todos, viu? Responsabilidade. Não é perguntar se tem uma vaga nos ministérios e nas programações do movimento da igreja, só porque ocupam os crentes e não tornam discípulos. Só há muita atividade. O que você faz? Aí eu canto ali, faço isso, sou da recepção, sou da junta. E evangelização? Bom, não tenho tempo para evangelizar porque eu tenho função na igreja. É complicado isso, né? Existem muitos cristãos que são semelhantes às ervas aquáticas. Alguém disse isso, eu aproveitei e coloquei aí. Vivem flutuando de igreja em igreja. Não pertencem à membresia de nenhuma delas, mas estão presentes em todas as poderosas reuniões da cidade. Onde for aberta uma nova igreja, ali os encontraremos. E se a outra igreja for estabelecida, tais crentes mudarão para ela. E assim vão, dizendo que faz parte da geral, né? Interessante que, mesmo que se filie a uma igreja local, nunca no bairro onde mora. Como eu já falei, 80% das igrejas locais só existem 20% da membresia morando no bairro onde a igreja está inserida. Isso é fruto de pesquisa, viu? Inclusive pesquisas que eu mesmo fiz, além de ler outras pesquisas. Bom, deixa eu ver. Quais são as motivações básicas dos crentes a servir a Deus? Uma ilustração do missionário no Sudão, Pires Reidet, eu não vou pronunciar mais, ele era de Nova York, foi evangelizar os selvagens na África, ficou irado. Senhor, eles merecem ir para o inferno. Aí Deus respondeu, não mandei você à África por causa desses selvagens, mandei por minha causa. Eles merecem o inferno, mas eu os amo. Sofri as agonias do inferno por causa deles. Será que eu não mereço a recompensa dos meus sofrimentos? Não mereço ganhar aqueles por quem morri? Será que Deus não merece nós o servirmos? Aí as perguntas são minhas. Será que Deus não merece nossa adoração? Deus não merece a nossa intenção? Por que não satisfazermos a Deus? Por que não satisfazermos a Ele, né? Afinal de contas, qual é a finalidade da nossa existência? Tem motivos para existir. Eu costumo dizer que eu sei que eu vou para o céu, mas eu não estou um pouquinho com pressa. Tem muita gente para levar comigo, sabe? Eu não quero morrer. Né? Parece às vezes que até suicídio. Se eu até sair dessa terra já e ir para a mansão celestial, isso é egoísmo. Inclusive essa frase, eu sei que eu vou para o céu e não estou um pouquinho com pressa, é de Mário Quintana, um poeta gaúcho. Eu soube que ele era ateu. Para minha frustração, eu pensei que ele era um evangélico, porque um ateu dizer uma coisa dessa, só que dentro do contexto dele ele não sabia falar sobre a salvação. Planejamento estratégico, eu vou dar aqui uma amostra grátis, que pode servir para vocês, para a comunidade, para o grupo onde você está servindo. Ok? Eu vou parar um pouquinho, não vou ler tudo, mas eu gostaria que você parasse a imagem,
né, desse uma pausa e lesse com detalhes sobre esse planejamento estratégico de evangelização. Vou deixar aqui porque é uma amostra grátis. Mais uma delas, entre tantos planos e forma de fazer evangelismo. Ok? Quem somos, como gostaríamos de ser, missão, visão e valores, acho que é muito importante, já temos isso como Igreja do Nazareno. O ambiente interno, como é que é? Quais são as coisas fortes da igreja local? Quais são as fraquezas? Você avaliando isto, levantando aí a lista, você consegue trabalhar em cima da realidade da comunidade e fazer um plano de evangelização para se tornar útil e para se tornar a comunidade útil. Ok? O ambiente externo, como é? Quais são as oportunidades que o bairro nos dá? Quais são as ameaças? Eu, como professor de missões urbanas, algumas vezes no seminário, eu um dia tomei a liberdade de dar um sulfite para cada aluno e pedi para que eles desenhassem 2 ou 3 quarteirões atrás do templo, nas laterais e na frente, para que pudessem situar como eram os pontos de comércio, como eram os moradores, as cores das casas, desse uma visão geral de 2 quarteirões ou 3 para trás, para frente, para os lados. Muitos tiveram dificuldades. Não sabia que na esquina tinha um salão de cabeleireira, ou uma açougue, ou um mercado, ou uma farmácia, ou uma escola. Por quê? Iam direto para o templo e saíam sem saber o que estava ocorrendo por fora. A igreja era apenas um endereço. Então, quais são o ambiente externo, as oportunidades do bairro, as ameaças? Quais são as dificuldades? O que eu preciso me desdobrar? Ok? Objetivos para a igreja local, exemplos. Para a igreja toda, para o crescimento do corpo de Cristo, qual é o objetivo para a JNI? Objetivo da parte administrativa. Tem aí 8 itens para você dar uma pausa e ler e refletir. Eu acho que termino por aqui. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de termos esses 32 minutos, um pouquinho mais, refletindo sobre essa necessidade de nós termos uma paixão evangelística, bater forte no nosso peito e criarmos alternativas enquanto o céu não vem. Enquanto a igreja caminha, ela leva mais gente para a eternidade. Muita coisa. Há uma tarefa inacabada. E o Senhor nos faz lembrar, durante essa exposição, como Igreja do Nazareno, que um dos fundamentos é um evangelismo apaixonado. Então que Deus o abençoe rica e abundantemente. Abraço.